Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online, a É, nossa TV de Cristo, né, glória a Diego? Deus, glória a Glória a Deus. Deus. Sejam bem-vindos aí a mais um devocional das nossas programações. Nós estamos muito felizes, né, com tudo que temos vivido, com tudo que Deus tem feito e sabemos que ainda é apenas o começo, né? O melhor de viver com Cristo, o melhor de viver diante do Senhor, diante da sua nuvem, debaixo da sua nuvem, é saber que dia após dia existe novidade. Que tempo após tempo existe novidade. Que independente de crise, independente de pandemia, independente de qualquer coisa, existe novidade de Deus para nós. Existe novidade do Senhor para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias e também, principalmente, para o nosso lugar secreto, para a nossa vida devocional, para a nossa vida de intimidade com Cristo, né, Mike? Com certeza. O Evangelho é novidade, né, Diego? É as boas novas, mas só que é uma boa nova que sempre está se renovando, coisas novas todos os dias, e estamos muito felizes por isso. É um prazer, um privilégio viver nessa vontade, nesse centro da vontade de Deus. Ainda bem que Deus contou conosco, né? Eu sou muito feliz por isso, por Ele ter me escolhido para fazer parte dos projetos dele aqui na Terra. Mas quero te convidar a orar, meus amigos, ter um tempinho de oração. Quero convidar você e sua família aí na sua casa. Pai, nós somos gratos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós estamos como os que sonhos. Nós estamos gratos pelo Senhor nos realinhar, pelo Senhor nos colocar no centro da sua vontade, Pai. Diante disso, no nome de Jesus Cristo, nós também queremos pedir que essa sua palavra hoje, ela seja eficaz em nós. Nós queremos oferecer o nosso coração como terra fértil. Nós queremos receber essa palavra e se posicionar conforme a sua voz. Queremos ser pessoas que se movem baseado no som da sua voz, pessoas que seguem pelo caminho felizes, alegres, por constantemente ouvir a sua voz, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Você deve estar aí, né, acompanhando juntamente conosco a nossa nova série de mensagens, Caminho no Deserto, né, que nosso pastor tem ministrado no nosso coração e tem sido tão poderoso, né? E nessa semana, nos nossos devocionais, nós vamos comentar a respeito de um texto, né? De segunda a sexta, nós vamos comentar a respeito desse texto, porque nós sentimos no nosso espírito e orando, nós entendemos que é uma das coisas que nós sentimos que Deus ele quer trabalhar conosco, nos firmar ainda mais, porque realmente nós sabemos que Deus tem grandes coisas poderosas para nós nesse momento, durante esse tempo que estamos passando e após isso também. Porém, aquilo que nós entendemos, cremos que é algo muito precioso de Deus, algo muito pontual. Meus irmãos, nós vamos ler, a base do nosso devocional durante essa semana vai ser Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Né? Paulo está falando com os filipenses e Paulo ele fala a respeito do pensamento, a respeito de coisas que precisam ocupar a nossa mente como cristãos, como igreja de Cristo, né? Independente do que aconteça. E daí Paulo ele diz assim, ó, verso 8 do capítulo 4 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude e se há algum louvor nessas coisas, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, tem ouvido e visto em mim, isso praticai. Então, o Deus da paz estará convosco. Meus irmãos, eu acho que isso é algo muito poderoso, não só para os filipenses naqueles dias, mas para nós que vivemos nesse tempo, 2020, nesse mundo, nessa geração, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise mundial, em meio a esse coronavírus aí que tem tentado assustar muita gente, né? Toda a população mundial. Mas nós temos visto que uma das coisas que mais tem feito as pessoas sofrer é no campo da batalha da sua mente, como diria a Joyce Meyer, né? Ela tem um livro que fala só sobre isso, né? Sobre o campo de batalha da mente. E, meus irmãos, nós entendemos que tudo aquilo que ocupa o nosso pensamento, consequentemente, vai levar as nossas ações a serem manifestas. E nós queremos conversar a respeito disso nessa semana. Então, nós vamos pegar o
cada uma das coisas que Paulo fala e vamos tentar, de alguma maneira, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias. E o primeiro aqui, a primeira coisa que Paulo fala é sobre tudo que é verdadeiro. Né? Tudo que é verdadeiro. Meus irmãos, se existe algo que precisa ocupar a nossa mente como cristãos, como igreja, não só nesses dias, mas como igreja, um dos nossos fundamentos é a verdade. Com certeza, até porque a verdade é o nosso Salvador, né? Cristo é a verdade. E falando em pensamentos, o que ocupa a nossa mente, nós acreditamos que isso é a raiz dos nossos posicionamentos, isso é a raiz das nossas atitudes. Querendo ou não, cedo ou mais tarde, as suas atitudes serão manifestas de acordo com o que você tem pensado, de acordo com o que você tem deixado interiorizar em você. Ou seja, a fonte que você tem buscado, ela vai definir a maneira que você segue a sua vida, a maneira que você se posiciona. Falando disso, como o Diego estava falando, a gente pensando no tempo que a gente está no tempo da fake news, né, Diego? Tudo hoje em dia, às vezes é verdade, é taxado como fake news. Às vezes é taxado como verdade, mas é fake news. A gente, hoje em dia, não pode mais definir qual que é o portal de notícias confiável. A gente olha para tal portal que um dia a maioria da população acreditou naquele portal de notícias, a gente descobriu que ele é regado de notícias desculpe, irmãos, de notícias falsas. E a gente olha, liga canal de TV para todo lado, é muita notícia não confiável. Mas nós temos um conforto, nós temos um local seguro, porque nós sabemos quem é a verdade. Nós sabemos que a verdade não é simplesmente uma frase, mas sim uma pessoa que nós podemos se relacionar com ela dia após dia. Amém. Glória a Deus. Isso que o Mike falou é muito verdade. Você sabe disso. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias em que não sabe mais o que é verdade e o que não é. Né? Talvez a sua cabeça, talvez você é uma dessas pessoas que você está com a sua cabeça com tanta informação, você está com a sua mente tão sobrecarregada por tantas informações, tanta coisa, tanta notícia, tanto gráfico, tanta estatística, que você não sabe mais em que acreditar. Você não sabe mais em quem acreditar, você não sabe mais para onde olhar, você não sabe mais qual notícia ouvir, você talvez está num colapso emocional, talvez está passando aí por dias horríveis para você, você não consegue dormir, talvez, de medo da pandemia, de medo do futuro, de medo do que vai acontecer, e por conta disso, não só a sua mente está sendo prejudicada, mas o seu caminho esses dias está sendo tenebroso, talvez, e mesmo você sendo cristãos, né? Algumas semanas atrás, nós conversávamos com uma família, e essa mãe, ela falava sobre a filha de 6 anos, que estava entrando em um estado depressivo dentro de casa. Só que o estado depressivo dessa filha de 6 anos, depressivo dentro de casa, era consequência da mãe e do pai. Porque a mãe e o pai, eles estavam tão desesperados por conta do corona. Dentro de casa era corona para tudo quanto é lado, dentro de casa era pandemia para tudo quanto é lado, dentro de casa era álcool para tudo quanto é lado. E eu não estou falando sobre questão de prevenção, irmãos. Nós somos pessoas que estamos nos prevenindo. Nossas máscaras estão aqui. Aqui, dentro do templo, onde fazemos as gravações, tem álcool e gel para tudo quanto é lado. Aqui dentro nós estamos nos prevenindo. Ficamos de máscara, só nós estamos de máscara aqui porque precisamos falar. Nós estamos fazendo essa questão da prevenção porque, sim, é nosso papel. Porém, a preocupação excessiva, o pensamento excessivo vai te levar a um desespero. Essa menina estava representando apenas aquilo que o seu pai e a sua mãe estavam. Quando eles pararam para perceber, a sua filha era um reflexo de que, na verdade, o pai e a mãe estavam sendo nesses dias. Um casal desesperado. Um casal que, mesmo com seus filhos lindos, com uma família incrível dentro de casa, não conseguia desfrutar de um tempo em família. Por quê? Por causa do desespero. Porque o que vamos fazer? Meus irmãos, esses são dias que nós precisamos nos firmar ainda mais na verdade. Eu acho muito poderoso isso que o Mike falou, porque nós nos dizemos ser os seguidores de Cristo. Nós nos dizemos ser a igreja de Cristo. Porém, não é lógico, não é conexo. É conexo, né? Não tem conexão sermos seguidores de Cristo e estarmos acreditando em tantas mentiras, com a nossa cabeça, com a nossa emoção baseada em mentiras, porque Cristo é a verdade. Né? Cristo não é só o caminho,
não é só aquele que nos ajuda no caminho nesses dias, não é só aquele que está no caminho nesses dias, mas Cristo é a própria verdade, aonde o caminho está baseado. Ele é o caminho que nos leva ao Pai, mas ele é a verdade que revela dia após dia o Pai, que revela dia após dia os nossos posicionamentos, mesmo em meio à crise. Eu quero te lembrar que se você acha que passou por um momento de deserto, Cristo também passou. A Bíblia diz que logo depois de receber o batismo, logo depois da pomba descer do céu e da voz do Deus Pai aparecer para ele e falar: esse é o meu filho amado em quem tenho muito prazer, a Bíblia diz que ele vai para 40 dias, ele entra numa quarentena de deserto. Assim como eu e você, uma quarentena de deserto, porém, algo tão poderoso acontece nessa quarentena de deserto de Jesus, porque independente do que ele viveu, ele estava firmado na verdade, ele estava firmado na palavra. Ele é alguém que conhecia a palavra, conhecia a verdade a respeito das Escrituras, porque ele mesmo diz, tudo que Satanás jogava para ele, ele falava, porém está escrito. Porém está escrito. Satanás tentava jogar algumas mentiras, algumas meia-verdades para Jesus, mas Jesus conhecia muito bem a verdade, porque ele não só conhecia as Escrituras, como ele era a própria verdade em si mesmo. Meus irmãos, esses são dias em que nós, como cristãos, não somos chamados apenas para ser sal, mas para ser luz. Nós carregamos a verdade. A verdade ela precisa ser manifesta através da minha vida, da sua vida, não só dentro da casa nesse momento. Não só usando álcool em gel e usando máscara nesse momento, mas quando você conversa com alguém nesse momento, a verdade ela precisa ser manifesta. Aquilo que é verdadeiro precisa fluir de mim e de você. Aquilo que é verdadeiro precisa fluir de mim e de você em uma conversa, em um atendimento. Você que talvez é uma pessoa que trabalha com atendimento, talvez você é uma psicóloga, um médico. Você que trabalha em algum lugar que nesse momento você está atendendo pessoas, se conectando com pessoas, aquilo que é verdadeiro, Cristo, a palavra, a esperança, a fé, a verdade precisa fluir de você nesse momento. As suas redes sociais precisam estar cheias de coisas verdadeiras nesse momento. Ela precisa estar cheia daquilo que é verdadeiro, daquilo que é Cristo, daquilo que traz vida nesse momento. É uma coisa que tem mexido muito comigo isso, Mike. E pensando em verdade, como o Diego disse, ele é a verdade. Quando você fala ali, isso Mateus 4, né, que vai dizer que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, o que me chama muita atenção é que logo ele sai dali no poder do Espírito e ele vai pregar. A primeira coisa que a Bíblia vai falar sobre Jesus pregar é que aqueles que jaziam nas trevas viram a grande luz. Porque, amigo, quando você acredita em mentiras, você está se colocando em meio de trevas, porque até as suas convicções elas se tornam falsas. Aquilo que você acha que é sólido na sua vida é puramente areia, porque você não sabe onde você está colocando os alicerces da sua vida. Às vezes a gente acredita em tantas coisas, aí como o Diego disse, é estatística aqui, é estatística lá, e a gente esquece de colocar o nosso coração naquele que é a verdade. Porque quando eu creio nele, que é a verdade, eu não estou mais sólido em coisas dessa terra, eu estou sólido nas coisas eternas. Então, eu acredito que tudo isso daqui vai passar. Eu queria contar um exemplo, que esses dias eu estava procurando uns terrenos aí para vender e eu e a pessoa decidimos chegar num local, sabe? E a mulher estava em depressão. Diego, quando eu cheguei no local, cara, entrei... A primeira coisa que eu vi a pessoa falando é que ela desejava morrer. Ela falou bem assim, eu quero morrer. Naquele momento, assim, eu olhei para ela e pensei, que tipo de atitude que eu vou ter com essa pessoa agora? Estava a filha dela sentada na frente dela, elas estavam tomando café. E eu me senti movido ao Espírito a dar um choque nela, sabe? Ser bem, vamos dizer, enfático, com cuidado, mas enfático. E eu pedi para essa pessoa se colocar no lugar da filha dela, no sentido assim, se fosse a filha dela que estivesse no local dela, o que ela falaria para a filha dela? E ministrei ela sobre o como a gente se imagina na nossa alma, assim o é. E o engraçado é que quando essa pessoa se colocou nesse lugar, ela pôde perceber que o que ela estava falando para ela mesma era mentira. Porque a verdade que ela achava que era verdade é que se ela morresse, ela seria livre. Ela estaria livre, ela receberia alívio e que a família dela estaria feliz por estar sem ela. Mas quando ela se colocou no lugar que se fosse a filha dela, sim, ela percebeu que, na verdade, seria totalmente ao contrário. Ela não estaria livre. E, naquele momento, a gente pôde ministrar para ela o que é realmente a verdade. Eu fui movido pelo Espírito Santo a falar para ela assim, as mesmas pessoas que estão aqui, Cristo está aqui também. Quando a senhora se sente sozinha lá no seu quarto, mesmo seu marido estando junto, lembra que Cristo está com você e ele entende a sua dor.
e a gente pôde ministrar para ela o que realmente é a verdade. O triste é pensar que, imagina, essa pessoa passou um ano presa numa mentira, achando que a verdade para a vida dela seria a morte, que a solução para a vida dela seria a morte. Sim. E para você perceber o quanto nós sabermos aonde a verdade está é importante. Ela vai definir a saúde da nossa vida. Se você vai ter uma vida plena ou se você vai ter uma vida à mercê de tantos sentimentos, de circunstâncias. Isso é muito poderoso, porque eu e o Mike, nós conversávamos assim, irmãos, nós cremos mesmo que essa é uma semana de muita cura e libertação sobre isso. Nós cremos que Deus está derramando uma unção especial, uma graça especial para essa semana. E nós cremos que enquanto nós pregamos aqui nos devocionais, compartilhamos essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração, nós cremos que Deus ele vai quebrar cadeias na mente das pessoas. Pessoas que até hoje viviam com mentiras a respeito da vida, mentiras a respeito da sua própria identidade, pessoas que estavam aceitando mentiras ao meias verdades, né, sem se encontrar com a verdade de Cristo. Nós cremos que essa é uma semana de libertação. Nós cremos e nós declaramos que é uma semana de libertação. Deus vai quebrar julgos na nossa vida nesses dias que talvez ainda tenha nos impedido de chegar no pleno conhecimento da verdade, que é o que a Bíblia vai dizer. Meus irmãos, isso que o Mike falou é tão forte, porque enquanto nós não conhecemos a verdade, nós conseguimos apenas refletir mentiras e nos tornar as próprias mentiras, né? Porque talvez o fato de você aceitar apenas algumas verdades, não outras, tem levado você a uma vida de mentiras, a uma vida de não desfrutar da plenitude da verdade de Jesus também. Isso é tão poderoso, meus irmãos, porque talvez você está vivendo com uma verdade que não é a verdade a seu respeito. Talvez ela é uma mentira, talvez ela é uma meia-verdade. E isso é tão forte, meus irmãos, eu não sei se você lembra, mas a Bíblia conta que Jesus acaba de curar uma mulher que toca na veia de Jesus, né, 12 anos com o fluxo. Jesus cura ela, mas Jesus estava indo para outro lugar. Jesus estava indo na casa de Jairo. Jairo tinha uma filha que estava morta com 12 anos, né, e Jesus estava indo lá. Então, no meio do caminho, aquela mulher para, Jesus cura ela, mas ele vai até lá. E eu acho tão interessante, meus irmãos, porque Jesus tinha uma verdade a respeito daquela menina, enquanto sua família e as pessoas que estavam lá tinham outra. E isso é tão poderoso, isso é tão verdadeiro, porque Jesus chega lá e as pessoas falam, ela está morta. Ela está morta. Jesus fala assim, não, ela não está morta, ela apenas dorme. Jesus revela a verdade absoluta a respeito daquilo que estava acontecendo. E as pessoas, elas não aceitam a ponto de começar a tirar sarro. Elas começam a tirar sarro de Jesus, a Bíblia diz. Então Jesus pega e Jesus vai e Jesus ressuscita aquela menina. Jesus acorda aquela menina que não estava morta, estava apenas dormindo. Só que isso é tão poderoso, meus irmãos, porque a verdade, ela é conhecida em um lugar de intimidade. A verdade, ela é conhecida em um lugar de relacionamento, em um lugar secreto. Por isso que nós estamos falando, a verdade é Jesus, e nós não conhecemos Jesus de qualquer maneira, nós conhecemos Jesus na intimidade. Por isso que nós falamos sobre o devocional, sobre nos deitarmos sobre a palavra e permitir com que o Espírito nos ministre. Isso é tão poderoso, porque existiam muitas pessoas naquela casa, e grande parte delas, inclusive, começaram a tirar sarro de Jesus quando Jesus falou que ela não estava morta, que ela dormia, quando Jesus revelou uma verdade absoluta a respeito daquela situação. Só que eu acho legal que então Jesus pega e leva algumas pessoas para o quarto, onde aquela menina estava. E para o quarto Jesus leva o pai e a mãe daquela menina. E leva Pedro, Tiago e João. Jesus leva os seus discípulos mais íntimos para o quarto e as duas pessoas mais íntimas daquela menina para o quarto. E ali, naquele lugar de intimidade, com aquelas pessoas de intimidade, Jesus manifesta a verdade, que era o quê? Ela não está morta, ela apenas dorme. Né? Então, talvez nesses dias nós não estamos conseguindo encontrar a verdade. Talvez esses dias o meu e o seu pensamento está tão envolto por mentiras, está tão desesperado por mentiras. Não porque a verdade não está disponível, mas porque nós não estamos tirando pelo menos um tempo para entrar com a intimidade que é Cristo no nosso secreto e permitir com que Ele ministre nossos corações, permitir com que Ele quebre com algumas mentiras que nós estamos carregando. Esses são dias de carregar nossa mente com aquilo que é verdadeiro. Eu creio que é tempo da gente mergulhar na verdade. Como o Diego falou, às vezes você acredita só em algumas verdades. Isso não é o suficiente. Nós não somos chamados para ter uma ou duas verdades. Nós somos chamados para ser pessoas revestidas da verdade, pessoas cheias e transbordadas da verdade. Eu quero falar bem direto com você, que às vezes está acreditando em mentiras a seu respeito. Às vezes você acreditou na verdade da salvação, às vezes você acreditou na
na verdade da libertação inicial, mas às vezes você ainda está acreditando naquela mentira que diz para você que você é um lixo, que diz para você que você não é capaz de ser santo, que diz para você que você não é capaz de ser alguém, que diz para você que os seus sonhos não vão se realizar, que os projetos que você tem, eles são projetos pequenos, mentiras que às vezes foram geradas por feridas emocionais, de coisas que você ouviu na infância, que às vezes seus pais, seus tios, seus amigos disseram que você não ia ser ninguém na vida, disseram que você não ia ser capaz de alcançar algum lugar, que você ia ser sempre uma pessoa com limite de conhecimento, uma pessoa com limite de recursos. Eu quero dizer para você que essa não é a verdade de Deus para você. Eu não consigo acreditar, conhecendo Ele que é a verdade, Diego, que Ele tem vida medíocre para qualquer uma das pessoas que Ele encontrou. Porque quando nós encontramos Ele, não é só sobre eu conhecer quem Ele é, mas é sobre eu conhecer a verdade sobre mim. Porque quando eu vejo Ele, eu estou vendo como eu fui criado. Assim como Ele disse para Jeremias, eu te conheci no ventre materno. Antes de eu te formar, eu te designei profetas às nações. Deus te designou a algo antes de te formar ao ventre materno. Ele te conheceu, ou seja, antes de seu pai ou sua mãe planejar ou qualquer outra maneira, Deus já te conhecia e já colocava coisas no seu coração. Por favor, entre no lugar secreto. Por favor, dê esse tempo para você conhecer a verdade, e essa verdade te libertar, porque a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Mas ela também diz, quando o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis libertos. Porque Sim. O Filho se mostra, o Filho se joga sobre você. O Filho, ele não te dá só um abraço, ele se joga por inteiro. O próprio Filho quer te inundar da verdade, porque Ele é a verdade. Conheça a verdade. Você verdadeiramente será liberto. E nunca mais mentiras, opiniões Sim. que às vezes não são sobre você e as pessoas querem colocar sobre você, as pessoas querem Sim. dizer que você é aquilo. Conheça a verdade, que ela verdadeiramente te libertará e mostrará Sim. o seu caminho. Por favor, gente. Isso é muito forte, né? Porque tem a ver com aquilo que nós escutamos. Né? O seu pensamento ele sempre vai ser cheio daquilo que você escuta e, consequentemente, isso vai para o seu coração. Isso é tão forte, meus irmãos, e é tão simples, porque esses dias, eu até comentei com o Mike, esses dias eu estava andando na rua e eu gosto de pagode e de samba. Eu cresci em roda de samba e de pagode, porque minha família sempre foi da boleiragem, né? Meu tio e meu pai, eles eram jogadores, eles jogavam bola, né? Jogavam no Paraná. A gente cresceu na boleiragem junto com eles, então era roda e pagode samba desde pequeno, assim. Aquele samba raiz. Daí, esses dias eu estava passando na rua, cara, e eu não lembro aonde eu escutei um pagode, assim, que eu escutava fazia anos atrás, assim. E eu lembro que eu cheguei em casa à noite, na hora que eu abri a porta, assim, eu entrei cantando a música já. E eu nem tinha me tocado. Na hora que eu estava cantando a música, eu parei e comecei a rir, assim, porque eu falei, cara, eu escutei essa música hoje de manhã. Esse pagode que há tempos eu não escutava, e ele ficou na minha cabeça, ficou no meu pensamento ali. Por quê? Porque eu escutei. Eu não sei se você lembra, mas na quinta-feira passada, nós falamos a respeito do sacerdócio, da consagração do sacerdócio. E quando eu falei sobre isso, eu lembro que uma das coisas que Deus ministrou a respeito é quando eles precisavam colocar o sangue do cordeiro nas suas orelhas. Na ponta das suas orelhas, por quê? Porque significava um sinal de consagração daquilo que eles ouviam. O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo nos nossos ouvidos, para que tudo aquilo que entre nos nossos ouvidos preencha o nosso pensamento da verdade, que é Cristo, que é o Cordeiro que derramou o seu sangue. E isso é tão forte, meus irmãos, porque às vezes você está emprestando seu ouvido para tanta coisa, que está enchendo sua cabeça de porcaria, de lixo, que você não está nem conseguindo ter espaço para ouvir a verdade. Você nem está conseguindo ter espaço na sua cabeça para pensar na verdade. E por conta disso, você, a sua casa, todo mundo que cerca você está sendo prejudicado juntamente com você pela falta da verdade na sua vida. Eu comentei com o Mike que isso é tão forte, isso fica tanto no nosso pensamento, aquilo que ouvimos, aquilo a que damos ouvido. Porque eu tinha uma professora de matemática, a professora Everly, a professora que mais marcou minha vida. Era boa, cara. Eu sempre gostei de matemática, assim, exatas, eu sempre curti. Cara, e ela, eu era apaixonado por ela. E ela tinha um método de ensinar fórmulas para nós que era através de música. Né? Eu lembro até hoje, principalmente do seno, cosseno e tangente, quando ela foi ensinar para nós. Tinha 2 músicas, eu lembro até hoje. A primeira música era assim:
Era seno é cateto oposto pela hipotenusa, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Tangente, o que é? Coca. Ó, essa eu lembro, inclusive na prova todo mundo cantava, o problema era na prova, que todo mundo precisava cantar para lembrar, daí passava cola, era a cola geral ali, né? A sala virava um musical. E daí a outra era, parecia aquela musiquinha de final de ano de Natal, era assim, era 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey, hey, hey. Nunca vou me esquecer, meus irmãos, impregnou no meu pensamento aquilo ali. Por quê? Porque ela fazia com que a gente ficasse ouvindo aquilo ali toda a aula. Eu lembro que segunda-feira era 3 aulas que Verli. Sexta-feira, para fechar com chave de ouro, era 2 aulas que Verli. Não aguentava mais velho escutar aquelas músicas, mas nunca vou esquecer. Meus filhos vão aprender seno, cosseno e tangente com musiquinha. Vão saber, vão ensinar para os filhos dele. Por quê? Porque vão me ouvir cantar para eles. Mas por que a gente está falando isso? Por que a gente está brincando, dando alguns exemplos que até são engraçados? Porque aquilo que você ouve realmente preenche seu pensamento. Aquilo que você ouve realmente faz muita diferença na sua vida. E esses são dias em que nós não apenas estamos caminhando, mas que nós precisamos caminhar ouvindo a verdade, ouvindo Cristo, ouvindo a palavra da verdade, que é Cristo, e ouvindo o Espírito da verdade que está dentro de mim e de você para revelar isso para nós. Né? Nosso pastor falou ontem, né, sobre o quê? Sobre miragem ou verdade. Né? O que você tem visto, né? A verdade ou miragem? O que você tem ouvido é só uma miragem? É algo falso a seu respeito ou é a verdade mesmo a seu respeito? Né? Nós precisamos mais do que nunca preencher o nosso pensamento com a verdade. Então, eu realmente creio que essa manhã aqui, Deus está nos chamando para a intimidade, assim como chamou Jairo, sua esposa, e aqueles 3 discípulos mais próximos, para revelar verdades a meu, a seu respeito, a esse tempo, a essa geração que talvez nós não teríamos em outro lugar e em outro dia. Eu acredito que essa é uma manhã de muita oportunidade. Amém, eu acredito nisso. E tanto que a Bíblia, a gente já citou isso aqui, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você caminha sobre ele, aprendendo sobre ele. Então, você caminha aprendendo sobre a verdade. Porque Cristo sabe muito bem o que nós passamos. Ele sabe muito bem como nós fomos criados. Então, ele sabe que enquanto nós crescemos, muita mentira é intencionalmente embutida em nós pelo inimigo. Porque se eu e você acreditamos em mentira, isso afeta o nosso DNA, isso afeta a nossa identidade. E se você não sabe quem você é, se você não tem bem firmada a sua identidade, as suas convicções elas vão ser falhas. Elas não vão ser realmente convicções. Às vezes nós se deparamos com momentos na vida que a gente olha e fala, cara, não é bem o que eu queria, não é bem o que eu acreditava. Ou você sonhou com coisas e essas coisas não aconteceram porque às vezes você não estava bem firmado, na verdade, você não sabia para onde estava indo. Eu gosto de falar isso. Nós somos as pessoas mais felizes do mundo porque são as únicas que têm o fim definido. E isso é uma verdade. Então, para mim, isso tem que gerar outras verdades pelo caminho. Eu sou uma pessoa não da terra, eu sou uma pessoa do céu. Então, as circunstâncias aqui, elas são reconhecidas, mas não me influenciam. Então, eu preciso, como o Diego disse, caminhar com a verdade. Se eu caminho com a verdade, tudo em mim é verdade. Eu vou identificar quando a mentira vir. Eu não preciso ser um especialista em saber o que é mentira. Eu preciso ser um especialista em saber o que é verdade. Sim. Porque se eu sei o que é verdade, automaticamente em mim vai surgir aquele senso de que apareceu uma mentira, já dá aquele estalo. Opa, isso é mentira. Isso não tem a ver com Cristo comigo. Então, isso vai tornar minha caminhada segura. Como a nossa caminhada vai ser mais segura, né, Diego? Quando os nossos ouvidos forem bem ajustados para a verdade. A gente não vai mais dar ouvido para a serpente falando, vem para a esquerda, vem para a direita. Eu terei bem definido o meu caminho, eu terei bem definido para onde eu estou indo. Por ter esse relacionamento com a verdade. Eu creio que é tempo da gente ajustar e alinhar isso, de nós termos como princípio o nosso relacionamento com a verdade. Quanto mais tempo eu passo com a verdade, que é Cristo, mais eu me torno parecido com Ele. Sim. Mais a minha vida tem expressões de verdade, mais eu tenho o fruto da verdade para oferecer para as outras pessoas, mais eu tenho o fruto da eternidade para oferecer para elas.
quão bom vai ser o dia que as pessoas olharão para nós e poderão falar: nele eu encontro a verdade. Neles eu pude olhar e saber que havia muitas mentiras para minha vida e agora eu sei qual caminho trilhar. Eu achei legal que você falou sobre essa questão da segurança que nós encontramos quando nos deparamos com a verdade e decidimos viver por ela. Porque eu lembrei das palavras de Davi, que eu estava lendo esses dias, em 2 Samuel 23. Davi está falando suas últimas palavras, ele vai falar dos seus valentes, depois ele faz o censo para depois ele morre, né? E daí, no verso 5 aqui do capítulo 23, ele está falando sobre a casa dele, ele fala assim: não está assim com Deus a minha casa? Porque Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna e em tudo bem definida e segura. Cara, esse bem definido e seguro tem falado muito comigo. Por quê? Porque quando nós vivemos com Deus, quando nós vivemos diante da verdade, então nós temos uma aliança não só que é eterna, não só que fala sobre a eternidade, mas que ela é bem definida e segura para esses dias. Né? Você viver no caminho, em meio ao deserto nesses dias, tendo a verdade, significa que o quê? Que você tem uma aliança que não é eterna apenas, mas que ela é bem definida e segura. Ah, meus irmãos, como a nossa geração carece da verdade, como a nossa geração carece de preencher o seu pensamento a respeito daquilo que é verdadeiro. Eu acho isso tão poderoso, porque Jesus era uma pessoa que ele não apenas era a verdade em si, mas que todo mundo que resbalava em Jesus saía com uma outra verdade. A Bíblia diz que um dia chega uma mulher apanhada de adultério, e ela chega lá, pega por aqueles homens para ser apedrejada até morrer. Então Jesus revela uma verdade. Jesus revela uma verdade que talvez eles não tinham pensado, que eles eram talvez mais pecadores que ela. E daí Jesus revela a verdade a respeito dela. Você está livre, agora está livre. Né? Então todo mundo que chegava com Jesus saía com uma nova verdade, saía com uma verdade redentora, uma verdade que trazia ela para uma nova vida, uma nova dimensão de vida. Meus irmãos, é incoerente totalmente com o Evangelho e com Cristo, com aquilo que nós dizemos ser cristãos, nós vivermos esses dias, vivermos no caminho e aceitarmos viver por miragens, aceitarmos viver por mentiras e não pela verdade. Então, eu acredito que essa manhã é uma manhã que Deus ele quer quebrar jugo de mentiras na minha e na sua vida, jugo de sofismas na minha e na sua vida, meias verdades, miragens que você tem acreditado e por conta disso você tem impedido o seu pensamento e a sua vida de viver com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é Cristo. Né, Mike? Vou pedir para o Mike orar para nós, então, para nós encerrarmos esse devocional. Amém? Feche seus olhos aí onde você se encontra. Eu quero profetizar sobre a sua vida, um novo tempo. Quero profetizar no nome de Jesus Cristo, um tempo em que você mergulhará na verdade. Eu quero profetizar o fim dessas meias verdades, o fim das mentiras de Satanás na sua vida, o fim das mentiras que as emoções, as circunstâncias, os sentimentos às vezes impõem sobre você. Eu quero profetizar e determinar no nome de Jesus Cristo uma verdade bem definida, uma verdade bem esclarecida. A pessoa de Cristo tocando você com Ele, se derramando sobre você para revelar a verdade sobre você, revelar a verdade sobre os planos da sua vida, revelar a verdade sobre os objetivos da sua vida, sobre o propósito da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre você um novo tempo ao qual você caminha conhecendo a verdade, desfrutando dela e sendo construído sobre ela e tendo sobre você o DNA da verdade. Eu profetizo a partir de hoje frutos da verdade, frutos bem definidos, frutos sólidos, frutos de intimidade com Jesus Cristo. Eu profetizo um caminho ao qual você é feliz, você é alegre por se relacionar com a verdade. Eu profetizo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, que manhã abençoada e que você possa preencher o seu pensamento com aquilo que é verdadeiro. Amém? Fica ligado aí nas nossas redes sociais, nosso Instagram, YouTube, Facebook. Se você não é inscrito no nosso canal ainda da igreja, toma vergonha na cara primeiro e se inscreve no canal, né, irmãos? Por favor. Isso daí ajuda a nossa igreja a continuar propagando o evangelho também nesse tempo verdade. de mídia, né? Não esquece de colocar ali no sininho para ativar as notificações no seu celular, no seu computador, na sua TV aí. E compartilha com mais pessoas, porque nós queremos que esse é um tempo de oportunidades, né? Todo tempo de crise é tempo de oportunidades e para nós
nada muda para o pior, sempre muda para melhor, porque temos a verdade, temos Cristo, né? Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até a próxima. Um até grande mais. abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau.